No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1. Diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Vou ler mais uma vez, 2 Pedro capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Abre as comportas do céu. Queridos irmãos, nessa tarde eu gostaria de trazer esse texto de Pedro. Pedro está dizendo aos irmãos uma palavra profética, não é? E ele está dizendo o quê? Que no fim dos tempos haveria falsos profetas, ou falsos doutores, que introduziriam, né? Que eles vão introduzir, vão colocar encobertamente. O que é encobertamente? Sem que ninguém perceba. Ensinamentos parecidos com a verdade. Ensinamentos que trariam textos da Sagrada Escritura para dar suporte àquilo. Mas que no cerne, no íntimo daquele ensinamento, haveria heresias. O que é heresias? Ensinamentos contrários à palavra e à vontade do Senhor. Heresias que levariam o povo a se perder. Heresias que levariam o povo a negar o Senhor. Isso é muito forte. Em se tratando de tempos como nós estamos vivendo, só não vê quem não quer. E só não vê quem não tem intimidade com Deus, quem não tem o coração obediente à palavra do Senhor. Porque está aí. Tem surgido esses falsos doutores, muito bonitos, com estudos até de teologia, né, de grandes universidades, e vem afirmando esses ensinamentos recheados de heresias, encobertos de heresias. Eu mesmo Rodolfo, vivi durante muito tempo da minha vida dentro da igreja tradicional. Eu fiz experiências tremendas ali dentro, não posso dizer que não fiz. Nós fomos, junto com uma equipe de 80 pessoas praticamente, fomos fundadores de missão ali dentro. E que era atuante, muito atuante. E por onde nós passávamos, o grupo, as pessoas, a gente marcava o número de participantes. Eu sei dizer que no auge desse trabalho, no ano, uma missão, tinha atendido mais de 10 mil pessoas. Orações, retiro, aconselhamentos, vigílias, campanhas de quilo para as pessoas que estavam com dificuldade, campanha de agasalho na época da catástrofe no Rio de Janeiro, né? Campanha de alimento para as vítimas, visitas a orfanatos, visitas em lares de idosos, né? Programa no rádio.
e até um veículo para auxiliar nesse trabalho, um jeito de trabalhar dentro da igreja tradicional, dentro do movimento da igreja, um movimento renovado. E muitas outras atividades inseridas ali dentro desta missão. Chamávamos de missão. E viagem, né? Começamos a fazer viagens para outros estados do Brasil, onde ali nós ficávamos semanas inteiras, hospedados na casa das pessoas que ofereciam, né? A gente vivia dessa obra. Ficávamos semanas inteiras evangelizando de casa em casa, levando a boa nova. Aquelas atividades que nós desenvolvíamos ali tinham um cunho missionário, porque nós tínhamos a prática da leitura diária da Bíblia, de orações diárias, de correntes de oração. E foi a partir daí que então as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Por quê? Porque nós tínhamos a Bíblia como referência. E a Bíblia nos impulsionava, mesmo dentro da igreja tradicional, a Bíblia nos impulsionava a buscar, a orar diariamente, a cobrar um do outro pelas orações. Isso ficou muito marcante nas nossas vidas. Mas a pergunta que eu faço hoje, diante dessa palavra, é: seria um movimento carismático, um avivamento genuíno dentro da igreja tradicional? Há uma impressão que estaria ocorrendo ali um grande avivamento. Há a impressão que ali agora estão pregando a verdade como a igreja de Cristo realmente prega. E aí eu quero, meu amado, chamar a sua atenção, que é assim mesmo. Pedro vai dizer que os falsos ensinamentos eles são inseridos encobertamente, os ensinos de heresias, para que ninguém se perceba, mas que no final se negue o senhorio de Jesus. É dessa forma que o engano vai acontecendo. Então há muitos líderes desse avivamento carismático. Entre eles há líderes e sacerdotes cheios de ânimos que fazem com empenho o que fazem. Estão na mídia, até na mídia secular, nas grandes mídias do país, o tempo todo. Gravando CDs, até gravando CDs com músicas evangélicas, aquilo que a gente nunca imaginava tem acontecido dentro desses movimentos. Então, com toda essa gama de pessoas e personagens envolvida nesse movimento, surge a inevitável pergunta: será que está havendo um avivamento na igreja tradicional? Porque estamos até vendo nesses grupos retiros espirituais, pessoas levantando as mãos, pessoas orando em línguas dentro desses grandes eventos do avivamento carismático, não é? Inclusive estão tendo revelações que a Bíblia chama de palavra de conhecimento. E nós estamos vendo então no movimento carismático muitas pessoas fazendo isso. E aí, Rodolfo, como então que você pode me dizer, não é? Como que eu posso dizer? Como que eu posso falar? Mas eu fiz parte de tudo isso. Eu fiz parte de tudo isso. Então eu posso dizer. Eu posso partilhar com você. Será? Você podia me perguntar. E eu faço essa pergunta. Será que realmente estão pregando o evangelho da Bíblia? Será? Porque a gente está vendo aí que combatem abertamente o aborto. Você, por exemplo, vai ver os sacerdotes, muitos, aí pregando contra adultério, contra a fornicação, ou seja, o sexo entre solteiros, os vícios, a pessoa de mau caráter, tudo isso é pregado, é enfatizado ali a necessidade de agir com honestidade. Você vai ver pregando contra crime, que o homem não pode matar, não pode roubar. Você vê pregando contra a corrupção. Inclusive você vê e verá nas próximas eleições aí, muitos deles se posicionando, exigindo do povo consciência na hora de votar. Aliás, tem incentivado a leitura da Bíblia, coisa que antes não fazia dentro da igreja tradicional.
Na verdade, nem se usava a Bíblia dentro da igreja tradicional. E hoje você vê a igreja romana com a Bíblia na mão. Mas o que está acontecendo? Seria um avivamento dentro da igreja romana? O que você acha, meu querido? Então vamos observar alguns pontos cruciais. Porque eu estou dizendo que o movimento carismático é um engano? Por que eu estou dizendo que ele é um engano? Porque muitas das vezes você não vê pregando somente Jesus. Diferente dos verdadeiros cristãos, veja que os cristãos verdadeiros ficam na salvação pela fé. A pregação bíblica consiste em anunciar a Jesus Cristo, o único canal de salvação. O único que deve ser adorado, venerado, cultuado. Os movimentos carismáticos pregam Jesus, mas pregam outras coisas, como por exemplo a mãe de Jesus. Então nós vivemos ali por muito tempo ali dentro desses chamados grupos de oração. E muitos que estavam ali saíram da igreja tradicional. Nesses movimentos, nesses grupos de orações carismáticos, regularmente orientados pelo clero, que poderiam falar de Jesus, mas não poderiam deixar de falar da mãe de Jesus. Porque não poderia esquecer da importância e do valor. E todos os cristãos respeitam, meu querido, e amam a mãe de Cristo. E nós temos para com ela uma dívida de respeito, de honra. A Bíblia vai dizer assim: dai honra a quem tem honra. E ela foi escolhida para ser a genitora do Senhor. É porque com certeza ela tinha valores morais, ela tinha valores espirituais para isso. Mas eles insistem em manter a mãe de Jesus como mediadora. Mas o que diz a palavra de Deus a esse respeito? A palavra diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aí você começa a discernir então. Insiste em continuar pregando os dogmas de Roma, equiparando com a Bíblia. Como assim equiparando? Tudo que é falado pela liderança maior da igreja tradicional tem que obedecer. Tem que obedecer, mesmo que seja contrário à palavra do Senhor. Nos movimentos evangélicos não existe a Bíblia e uma cartilha à parte para a gente seguir. Não existe a Bíblia e as normas deixam daquele líder. Tudo que se prega entre os evangélicos genuíno, porque tem muitos também que já não vivem mais a Bíblia. Eu estou dizendo dos evangélicos genuínos. O que se vive, o que se prega entre os evangélicos verdadeiros é apenas a palavra de Deus. Está fundamentado apenas a Bíblia Sagrada. Não existe nenhum tipo de invenção ou dogmas. Não existem essas determinações. Toda vez que isso acontece, ou todas as vezes que isso aconteceu na igreja, determinações que são contrárias à Bíblia, a igreja sofreu retrocesso, a igreja pecou. Mas não há, querido, nenhuma regra colocada por um líder religioso dentro da igreja como meio de salvação. Não há. Nós não agregamos, não acrescentamos a graça de Cristo. Não podemos acrescentar nada, foi perfeito. Você, eu, todos são salvos pela graça de Cristo. Mas esse movimento, apesar de dizer que são avivados, de terem tido uma experiência com o Espírito Santo, eles mantêm um ensinamento antibíblico, como a purgação dos pecados. Que você morre, você ainda morre em pecado, vai ser purgado por um tempo, ser queimado, ser isolado, ser castigado para pagar seus pecados. Isso anula o sacrifício de Cristo. Vemos um outro ponto, né? A respeito aí dos celibatos, né? A Bíblia nunca impôs o celibato como doutrina. Aliás, Paulo contestou pregadores da sua época que vinham proibindo o casamento e ensinando a prática do celibato. Aliás, a igreja tradicional insiste em afirmar que Pedro é o fundador da igreja
tradicional. E esquecem que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era um homem casado. Então o único apóstolo que defendia o estado de celibato permanente era Paulo. E não como doutrina, e sim como uma escolha pessoal para a dedicação à obra de Deus. Mas não como doutrina. Não se pode impor isso como doutrina. Outra coisa interessante é que insistem em pregar são as encomendas de almas, fazendo as chamadas missa de 7º dia, ou até de outros dias. A gente precisa ser salvo, aceitar Jesus enquanto está vivo. Se tivéssemos que encomendar nossa alma, seria durante a nossa vida, aceitando os ensinamentos de Cristo. A cada amanhecer, fazer aquela oração, ir para o nosso trabalho, renunciar ao pecado, vigiar para não pecar, não participar de festas mundanas, onde há violência, bebedeiras, músicas seculares. Não aceitar esse tipo de coisa. E viver essa encomenda, se é para se falar assim, né? Essa encomenda diária da nossa vida a Cristo, a nossa alma a Cristo. Então tudo isso está muito claro na Bíblia, que a salvação é hoje. Você aceita Cristo agora. Não tem como aceitá-lo depois que você faleceu. Depois que você morreu, não há como você se arrepender, meu querido. Não adianta encomendar a sua alma se você não aceitou a Cristo. Se você vive uma vida profana e ímpia, e depois nós vamos encomendar a sua alma a Cristo. E o sacrifício de Jesus na cruz, nós não podemos jogar isso na lata de lixo. Nós entendemos também que, à luz da palavra de Deus, que quem morreu não tem nenhuma participação nesse mundo. Quem já faleceu não tem mais participação nesse mundo pela própria Bíblia. A Bíblia diz isso. Quem morreu não tem mais participação no mundo dos vivos. Morto algum participa do mundo dos vivos. Então, se eu pedir a intercessão de um denominado santo, se ele já morreu, como é que eu posso estar pedindo ajuda para ele? A um suposto religioso que foi dedicado. A sua fé aqui, quando ele morre, querido, por mais que ele seja piedoso, morre também. A fé dele acaba aqui. Quando ele morre, acabou a história dele aqui. Então não adianta uma reza, uma prece, envolvendo o nome do falecido, pedindo a ele, para ele ajudar em alguma coisa, para ele interceder. Na verdade, estou evocando um falecido. Eu estou evocando um falecido. Isso, segundo a palavra de Deus, é uma abominação. Segundo a Bíblia diz que nós não podemos evocar mortos. Mesmo que ele teve uma vida piedosa, mesmo que ele foi muito religioso, ele também deverá passar pelo juízo. A Bíblia diz que todos vão ter que passar pelo juízo final. Ainda que fosse uma pessoa boa, ele tem que passar. Assim acontece, assim funciona a justiça de Deus. Então você foi bonzinho, não tem que passar pelo juízo, vai direto para o céu. Mas quem disse? A Bíblia falou que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. Existem os que pecam mais, os que são depravados. Existem aqueles que são piedosos, que são bondosos, mas que também pecam, meu querido. O pecado pode estar dentro do coração. Então todos, a Bíblia diz que haverá, em Apocalipse vai dizer que há o trono branco. E todos, invariavelmente, todos terão que passar pelo trono branco do Senhor. Então, no início dessa colocação, a gente viu prega contra o aborto, prega contra o sexo antes do casamento, prega contra a pedofilia, pregam contra a violência. Mas no final dessa colocação nós vamos entender que tipo de pregação é essa. Porque nos quesitos Bíblia a gente começa a achar falhas. E falhas que comprometem diretamente a palavra do Senhor. Se prega a transubstanciação. O que é a transubstanciação? Você sabe? É a crença de que quando você vai participar da ceia, o pão se transforma realmente em um pedaço de carne humana. Mesmo que os acidentes, que a transformação seja visível, é pela fé. O gosto é de pão, mas acredita-se que ali está a carne. Ou seja, ainda que a substanciação do pão continue sendo pão, aquilo que é carne, então, começam a dizer que não pode mais mastigar, porque você estaria mastigando a carne de Cristo. E transforma então essa crença, justamente numa crença que procede ali do espiritismo. Porque isso é um misticismo.
E a Bíblia não aprova, claramente não aprova esse tipo de ensinamento. Então essas que eu falei são algumas arbitrariedades. Até mesmo hoje em dia, nas reuniões denominadas carismáticas, em suas reuniões, existem bem menos imagem, mas ainda existem. Sempre é um grande crucifixo com a imagem de Cristo pregado. Existe ali o que é chamado de Santíssimo, ou a hóstia consagrada, onde é adorado, é reverenciado, as pessoas adoram a hóstia. Você então percebe que, apesar de se dizerem batizados no Espírito Santo, essas crenças são mantidas nesses movimentos carismáticos. Então eu chamo isso de engano, para que você entenda, meu querido. Porque é pegado, pregam-se contra pecado. E a gente precisa prestar atenção nisso. Pregam contra um pecado. São enfáticos contra a prática de pecado. Aí em suas mensagens. O que já é um grande progresso, pregar contra o pecado. Enfatizar que o pecado é uma coisa ruim. Isso é feito, e feito de maneira bem feita. Talvez você é um desses que está ouvindo agora. Talvez você até um pregador. E eu mesmo procurei saber muita coisa antes mesmo de sair da igreja tradicional. Procurei saber, conversei com muitos líderes como funcionava. Porque para mim, as coisas não estavam muito claras. Então você vê líderes pregando contra o aborto, contra o adultério, contra a fornicação, contra a corrupção, e por aí vai. E a gente admira, porque realmente eles são até aplaudidos pelo estudo que tem, pela clareza de como essas coisas são colocadas. Mas, sabe o que acontece? Fazem como todas as religiões fazem. E o que é? Só condenam os pecados que são diretos contra o próprio homem. E apenas isso. Só pregam pecados que são diretos contra o próprio homem. Em relação a Deus, só os indiretos contra Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Veja, querido, os pecados que são mais condenados ali: adultério, prostituição, vícios, mentiras, corrupção, desonestidades e por aí vai. Você pode observar ali em 1 Coríntios capítulo 6, verso 1. Veja o que Paulo fala sobre esses pecados. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Vou pegar para a gente dar uma lida. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Que são temas das pregações desses movimentos carismáticos. 1 Coríntios capítulo 6, versos 18. O que diz aqui? 1 Coríntios, está na minha mão. Capítulo 6, versos 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vamos saber isso, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui nós vamos entender o quê? Sobre o que quer dizer pecar contra o próprio homem. Falar contra o adultério é prestar um serviço à sociedade. Falar contra a prostituição é prestar um serviço importante contra a sociedade também. Falar contra vícios, corrupção, desonestidade, isso é muito bonito no campo da filosofia. É maravilhoso, é muito ético. Religiosamente falando, é muito bonito. Olha, aquele povo é um povo sincero. Eles pregam contra essas coisas más que estão destruindo o homem. Veja, são pecados que afetam diretamente o homem e indiretamente Deus. Se você conhece alguém que se prostitui, isso aí ofende a Deus? Não. Isso aí estraga, ofender, vamos dizer assim, ofende a santidade de Deus, mas isso aí torna Deus menos Deus? Isso enfraquece o poder que Deus tem? Não. Não afeta Deus nesse sentido. Mas o homem diretamente. Não agride Deus, mas o homem diretamente. Falar contra vício, contra corrupção, desonestidade, isso é muito importante e bonito. Religiosamente é muito bonito. Mas presta atenção, querido.
É fácil para mim condenar o que está relacionado à natureza do homem. É um favor que se faz, é um favor que se faz porque cada vez que acontece, por exemplo, um adultério, gera-se uma separação e uma série de danos. E é mais uma família destruída, é mais um filho revoltado, é mais uma desordem no meio da sociedade. Porque toda vez que uma família se divide, gera transtorno emocional, psicológico e tantas outras coisas. Falar contra a prostituição é um favor. Menos moças são mães logo cedo. Chamadas mães solteiras, né? Quanto mais conscientizarmos nossos jovens a não ter uma vida deliberada na prática sexual de uma forma promíscua, melhor, porque vamos ter menos doenças sexualmente transmissíveis, vamos ter menos crianças nascendo sem planejamento e fora de um contexto social ou familiar adequado. Falar contra o vício é uma maravilha. Eu estou incentivando a pessoa a ter uma vida saudável, eu estou incentivando a pessoa a manter uma dignidade, a moralidade. Isso tudo é muito bom e é um serviço prestado à sociedade. Quanto menos o embriagado, é menos transtorno no contexto social. É menos um violento no trânsito, é menos um agredindo a esposa, ou os pais, ou os filhos. Pregar contra a corrupção, meu querido, é algo muito honesto, é direito, porque afinal de contas o meu dinheiro está em jogo. Eu pago impostos, eu quero respeito, eu quero ser respeitado naquilo que, como todo cidadão, eu estou insistindo ou investindo na minha cidade. Então ensinar as pessoas a serem honestas é muito louvável, mas a pergunta é, o que isso aqui fere a Deus diretamente? Nada. Isso aqui só fere o homem que trai a mulher a quem ele está ferindo. Pergunta para quem já teve um aborto, um estupro, um filho fora de hora. Qual foi a consequência? Foi a dor, a culpa, o sofrimento? Então esses pecados estão relacionados à pessoa humana. Então pregar contra esse tipo de pecado é moleza, querida, é interessante no campo da filosofia. Agora vamos aprofundar, vamos pregar contra os pecados que ferem a Deus. Aí você não encontra nenhuma pregação dentro do movimento carismático. Porque o movimento carismático não prega contra pecado que ferem a autoridade e a santidade de Deus. Esses pecados que normalmente são pregados não atingem a Deus em sua honra e autoridade. Quando alguém adultera, é óbvio que é uma abominação diante de Deus, mas não fere, querido, a sua honra. Mas prejudica diretamente ao homem e a tantas outras pessoas. Mas preste atenção. Estão tolerando e discriminando, incentivando o pecado que realmente afronta a Deus diretamente. O pecado que fere a Deus, que toca diretamente a Deus. E você sabe qual é, meu querido, ou não? Veja a idolatria. Como podemos afirmar que temos uma experiência com o Espírito Santo e tendo uma conversão genuína ao Evangelho de Jesus, está pregando a verdade de Deus, mas não abrir mão da idolatria. Observe ali em Êxodo 20, versos 2 e 5. Eu vou pegar Êxodo 20, tem muitas outras passagens, mas eu vou pegar uma aqui. Êxodo 20, está fácil aqui, é início da Bíblia, não é? O segundo livro aqui. Êxodo 20, versos de 2 a 5. O que é que diz aqui? Isso não é pregado. Êxodo 20, versos de 2 a 5. Diz a palavra: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as virás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A palavra de Deus. Temos outras passagens, Isaías 42:8, Isaías 45:20. Porque é um engano no movimento carismático, meu querido. Porque é mais fácil, é bonito, é interessante, é legal, é ético.
Eu pregar contra o pecado que envolve a natureza humana, mas o pecado que eu mais preciso denunciar, que é o pecado que afronta diretamente a Deus. Esse eu não faço. Poderia alguém praticar a idolatria, receber o Espírito Santo e seus dons? Já que estando ele praticando a idolatria, está ofendendo a Deus, está colocando alguém entre ele e Deus, um ídolo, um personagem entre ele e Deus, na vida dele. Deus disse, eu não aceito, eu não dou a minha glória a ninguém. Deus disse, eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Ele disse, não farás imagem de escultura, não te encurvarás a elas, não lhes prestarás culto, eu sou o Senhor, teu Deus. Em João 42:8 vai dizer o quê? Minha glória não darei a outro, nem meu louvor às imagens de escultura. Em Isaías 42:8. Então como podemos dirigir um trabalho a Deus que, por exemplo, faça ênfase à entrada de uma imagem? Vamos começar esse evento, faz a entrada de uma imagem. Como podemos dirigir um trabalho a Deus quando nós fazemos ênfase em uma procissão com imagens? Isaías 45:20 vai dizer, nada sobre o que carregar em procissão, nada sabem os que carregam em procissão suas imagens e esculturas. Nada sabem. Isaías 45:20. E o movimento carismático continua incentivando as procissões, continua fazendo as procissões, continua participando das procissões. Então, meu querido, há um engano. Ou eu estou errado? Há uma estratégia para manter a pessoa dentro daquela fé, achando que na realidade houve uma conversão genuína, quando não houve. Houve uma meia conversão, mas para Deus não pode ser. Eles estão continuando o engano, eles estão continuando a mentira que ali é pregada. Jesus disse em João, no capítulo 14, versos 17. Vamos lá, está na Bíblia. Pegue aí, João 14:17. Que nós temos que trazer a palavra de Deus para dar ênfase, para dar peso naquilo que a gente fala. Êxodo capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conheceis, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, se o Espírito Santo habita em mim, como pode alguém do movimento carismático dizer, eu fui batizado no Espírito Santo, que é o templo do Deus vivo, mas ele continua cultuando imagens? Ele continua tendo a imagem em suas casas. Ele continua orando na frente de imagens. Ele continua tolerando essas coisas. Pode, querido? Ele continua participando de todos os dogmas da igreja de Roma. Há possibilidade de estar havendo batismo no Espírito Santo genuíno, manifestações de dons genuínos ali? Pela palavra, não. Não podemos admitir que Jesus batizaria pessoas com o Espírito Santo, porque através desse batismo autenticasse a sua idolatria, a sua mariolatria, por exemplo. Jesus vai dizer que ele e o Espírito Santo iriam guiar em toda a verdade. João 16, de 7 a 8 e depois 13, 14. O Espírito Santo, por acaso, manifestaria dentro de um movimento que faz prática da idolatria e ia autenticar isso, meu querido? Você que é do movimento carismático, você vê, são pessoas entusiasmadas na fé, fervorosas. É mais dedicado do que qualquer outro tradicional da igreja. O pessoal costuma dizer assim, eu sou da renovação. Porque é diferente, é entusiasmado, é empolgado, eu sou avivado no Espírito Santo. Eu sei como é que funciona isso, querido. Mas será que o Espírito Santo está incentivando a continuar na idolatria? Se a Bíblia diz que ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo, se a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para glorificar Jesus, você acha que o Espírito Santo está em concordância com tudo que está acontecendo nesse movimento? Evangelho de João, capítulo 16, verso 14. O que diz lá? Evangelho de João, capítulo 16, versos 14. Está aqui na minha mão. Diz assim,
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Como poderia ele então levar esses tais para adorar a criatura ao invés do Criador? Encerrando tudo que aqui foi falado, em 1 João capítulo 4, agora é carta de João, capítulo 4, verso 1. Tá fácil, não tá difícil não, vamos aqui. 1 João capítulo 4. É bom a gente trazer esses textos bíblicos que estão nas Bíblias católicas, nas Bíblias evangélicas, não é? 1 João capítulo 4, verso 1. O que diz aqui? 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que nós aprendemos nesse programa, querido? Uma palavra de despertamento para que você não se engane. Você vai continuar vendo, sim, pregações contra adultério, fornicação, mentira, corrupção e engano. Mas o dia que você ver e ouvir a afirmação clara por parte dessas lideranças do movimento carismático que a idolatria é pecado, mas a idolatria é na essência da palavra. O dia que você vê eles tirando os seus altares, parando com as procissões, rejeitando os dogmas arbitrários da Bíblia, rejeitando as normas que são arbitrárias, que são assinadas pelo líder da sua igreja. O dia que você ver que não se batiza mais crianças recém-nascidos. O dia que você vê que parou-se de encomendar as almas para serem encomendadas nas suas missas. Pararam de pregar que existe purgatório. O dia que você ver esses movimentos admitirem a necessidade de santificação, não apenas no âmbito físico relacionado à pessoa, mas no âmbito espiritual. No sentido de que Deus é o único na nossa vida. E que nós não precisamos de nenhum mediador, nenhum intercessor que não seja Jesus Cristo. Aí você pode acreditar que há um avivamento genuíno acontecendo ali. Se não, meu querido, não se engane. Não se engane com o barulho. Não se engane com a quantidade de pessoas. É fácil, como é fácil seguir, junta muitas pessoas. Promete céu e não promete e não exige a santidade radical, porque seria um purgatório. Então essas pregações contra o pecado, contra erro da situação que o mundo está vivendo, ela simplesmente está relacionada aqui, ao terreno, ao pecado do corpo contra o próprio corpo. Mas Deus está preocupado com o que você tinha como seu Senhor, que você tenha como seu Senhor o único Salvador, que é Jesus Cristo. Eu poderia continuar, porque também não adianta nada, meu querido. De repente você se batizar numa denominação evangélica, como tem muito, e também já se sentir, estamos tranquilos, estamos salvos. Porque não é assim. Há muitos que se batizaram, que dizem que têm o dom de profecia, que são pastores, que são líderes, mas que também não vivem a busca radical de Cristo. Aonde você quer chegar, Rodolfo? Eu quero chegar naquilo que a Bíblia está dizendo, que no fim dos tempos haveria confusão. É como se fosse um ecumenismo com o nome de cristão. São várias linhas de pensamento e todas elas dizem que leva para o céu. É interessante que antigamente a gente dizia isso das falsas religiões, não é? Elas pregavam que todos os caminhos levam para o céu. Hoje é o cristianismo, com as suas facetas, com as suas inspirações humanas, com as suas placas bonitas, templos luxuosos ou não, mas cada um com seu pensamento diferente e anunciando que todos os caminhos levam para o céu. É muito interessante. Sabe como é que eu resumo isso? Um show gospel. Show gospel público, ele é diversificado. Existem crentes, católicos, espíritas, ateus, todos pulam, todos cantam, todos se emocionam. E aquele determinado artista que está fazendo show, quando vai trazer a palavra, ele fala assim, não use droga,
não prostitua, não tem um namoro lascivo. É aquilo que eu disse na pregação. Pecado que atinge diretamente o homem. Se você já viu algum desses artistas parar o seu show depois de algumas músicas tocadas e falar, vamos abrir a Bíblia e vamos renunciar ao nosso pecado. Vamos mudar de vida. Vamos sair da idolatria. E aí? Não é feito isso, meu querido? A hora que um fazer isso, 90% do público que está ali vai embora na hora. Porque não estão ali para buscar santidade e eu não tenho dúvida nenhuma de falar isso. A gente está vendo as máscaras caindo. Pessoas confusas dentro das denominações das igrejas. Pessoas perdidas, pessoas sem rumo. E há pessoas que não gostam que fala isso. Pessoas que não gostam que traga esse tipo de mensagem aqui. Né? Não vai ajudar em nada. Né? O que vai ajudar então? O milagre que eu preciso falar aqui? A oração de línguas que eu preciso orar no microfone para todo mundo ver? A imagem de ciência que a gente, entre aspas, diz que tem? E voltar para as nossas casas como se tivesse trabalhado numa fábrica e cumprido a nossa obrigação? Que acréscimos estamos fazendo no reino num trabalho desse jeito? Por quê? Por que a palavra de Deus não tem mais o primeiro lugar nas igrejas? Por que o tempo maior fica sempre para entreter as pessoas? Por quê? Me responda por quê. Me responda por que estamos errados de anunciar uma palavra forte, que impacta, que faz a pessoa ficar agitada. Porque seria muito mais fácil falar outras coisas. E hoje, o cardápio é recheado de opções para a gente fazer um cristianismo que alegra as pessoas, que é amigável, que deixa as pessoas contentes e satisfeitas. Hoje o cardápio ele é repleto. Ele tem opções e mais opções. Mas ele é fraco. Ele não tem substância. Ele não tem vitamina. Ele não tem cálcio espiritual. É água de batata, meu irmão. Fica tomando água de batata no almoço, na janta, no café, para você ver como é que você vai ficar. Talvez no primeiro dia você resista bem, no segundo, no terceiro dia o seu corpo já reclama. Porque você precisa de substância. E o que as pessoas têm bebido, têm se alimentado dentro desses movimentos que têm arrebatado muita gente? Água de batata. Você está me entendendo, né, meu irmão? Estão morrendo fracas. Por quê? Porque nós não estamos importando com a palavra de Deus genuína. Nós estamos enfeitando o bolo com a palavra de Deus, mas a massa está podre, está estragada. Mas Rodolfo, como é que se diz isso? Tem tanta gente envolvida. Não tem problema. Estão doentes, estão fracos, estão em depressão, estão enchendo os consultórios de psicólogos, psiquiatras. Os presídios estão cheios de irmãos que dizem que foram evangélicos, que foram católicos, praticantes. Estão cheios, meu querido, batizados. A maioria são batizados, a maioria tem dentro de si esse sinal de que foram cristãos um dia na vida. Quantos estão numa biqueira de droga numa tarde dessa? Quantos estão num bar, numa balada, numa vida totalmente profanada? E são batizadas, querido. É disso que eu estou dizendo. Não adianta fazer um bolo todo podre com uma cobertura gostosa. A pessoa vai comer pela aparência, mas vai passar mal. O evangelho que está sendo pregado nos nossos tempos, ele não leva a uma conversão verdadeira, radical. É superficial. Por isso atrai. Por isso multidões estão indo, porque está igual ao mundo. Shows que nós estamos vendo por aí, que dizem ser show evangélicos, o ímpio vai lá e deveria voltar convertido. Mas o ímpio vai lá, dança a noite inteira, às vezes consegue até ficar com outras pessoas lá, ficar mesmo, de ficar namorando, ficar nos escurinhos e volta. Porque é a mesma coisa.
aquele grupos mais jovens que diz que não. Há aqueles grupos mais jovens que diz que não, que isso é bom, que isso é importante. Mas sabe o que está acontecendo? Vou declarar que só estão defendendo um espaço de lazer para eles. O interesse é só isso. Nenhum outro, meu querido. Por isso hoje, eu deixo essa palavra para você não se enganar. O fogo pentecostal carismático que está tão evidenciado é um modismo que mais cedo ou mais tarde vai passar, porque a única coisa que não passa é a palavra de Deus. E se você estiver nela, virão modismos, virão eventos, virão siglas, virão nomenclaturas, nomes bonitos de supostas moções do Espírito Santo, supostos avivamentos que passarão. E quem estiver envolvido por esse calor passará junto. E só permanecerá quem estiver na palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.